Oi, Júnior, Oi, Vitor. tudo bem? Já eu Tudo bem? apareço aí, já que eu estou um pouco baixo aqui. Tranquilo, Espera tô te só um ouvindo. minuto aqui. Tá ótimo. Deixa eu só me ajeitar aqui para a gente já começar. Vai trocar aqui. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ok. Então, vamos já começar. São 20 horas e 2 minutos. Tive um probleminha técnico aqui, né? Vou ver se eu consigo me manter aqui na altura de vocês. Para ficar na altura de vocês, tem que fazer algum esforço. Bom, boa noite a todos, né? Lembrando que Boa o noite. novelo é uma realização do ISMA junto com o Instituto Pé de Planta. O ISMA, né, com o Instituto, vem fazendo, os dois institutos, na verdade, né, vem fazendo um trabalho conjunto aí junto ao Seminário de Pesquisa em Mata Atlântica. A gente está aguardando para ver como é que vai ser o próximo seminário. E desde já a gente convida, né, quem está aí é, junto com a gente, nos acompanhando, para estar aqui nesse período ou até mesmo antes, né? Até mesmo antes, a gente vai estar, pode descer aqui na Terrinha, que a gente, para conhecer exatamente o patrimônio histórico, cultural da Terra, que é o que a gente vai conversar hoje, né, com José Luiz Medeiros da Silva Júnior. Então, vou dar boa noite novamente para quem está chegando aí e os demais presentes nessa mais uma quinta-feira, desenrolando o novelo e trabalhando esse tecido com vários pontos altos, né, agasalhando e mantendo nosso cérebro interligado e aquecido por laços de amizades e um crescente, tão crescente quanto a lua, que hoje nos ilumina. E com essa luminosidade é que recebemos hoje José Luiz Medeiros da Silva Júnior, com quem nós conversaremos sobre patrimônio cultural e o legado do café no Vale do Paraíba. Júnior, posso te chamar assim, né? Que é assim que se Claro. apresenta. Obrigado, Júnior. Então, Júnior, no domingo passado, nós tivemos uma entrevista bônus com um bônus com B maiúsculo, né, com o colecionador Rubem dos Santos, que frequentemente bate um ponto aqui com a gente. Daqui a pouco ele deve estar chegando por aí. E o Rubem falou sobre as coleções de conchas e ressaltou a importância da história natural da região, que teve visitantes ilustres, como Saint-Hilaire, né, que nos tempos áureos do café ficou hospedado na fazenda Pau Grande, localizada em Sacra Família, que englobava essa ampla região, né, que pega Vassouras, Miguel Pereira, Paulo de Fronten, Partido Alferes, e onde, exatamente, Partido Alferes, onde fica a sede da Fazenda Pau Grande, que se abre à visitação turística, como muitas outras fazendas da região, marcando o desenvolvimento econômico dos tempos do café. Assim, eu começo perguntando por que a gente não vê essa outra parte da história sendo contada e nem tendo a devida valorização que é a história natural. Sim. Vitor, boa noite. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo. É uma honra poder participar. Queria fazer um pequeno preâmbulo, né? Eu não sou historiador, eu sou formado em turismo e um pouco que eu sei da história da região, da história de Vassouras especificamente, que é o município onde eu resido e que é um grande objeto das minhas pesquisas, é, é um pouco da minha experiência mesmo, né, na área, e eu não tenho aquele olhar crítico do historiador, né, digamos assim, mas eu acho que a gente vai poder bater um papo legal sobre isso. A questão da história natural, Vitor, eu acho que eu tenho uma hipótese, claro, né, concordo com você, né, a gente não valoriza muito a história, a nossa memória, a história do país, né? De um modo geral. Mas eu acho que assim, em relação aos viajantes, naquele momento em que eles vinham para cá, no século XIX e tal, não foram poucos, né? Foram alguns e importantes. Eu imagino que o interesse maior pela história natural, porque isso aqui era um paraíso, né? Então, um lugar Ok. intocado, tal. Então tinha muito o que relatar, muito o que descobrir, estudar, enquanto que a Europa era um grande centro cultural. Então, é, de fato, a gente não tem tantos relatos, né, de viajantes que vieram estudar e falar sobre o patrimônio cultural brasileiro naquele período,
mas eu faço questão de citar aqui um cara que é uma grande referência, inclusive para os historiadores. Ele passou, não deixa de ser um viajante, pesquisador, veio um pouquinho mais tarde, já no século XX, que é o Stanley Stein. É uma grande referência para os historiadores, para quem quer tentar compreender um pouco melhor a história da região, né? Ele escreveu um livro, ele teve aqui no final da década de 40, posteriormente ele publicou um trabalho chamado Vassouras, um município brasileiro do café. E esse trabalho por si só é muito importante, é um relato importante, mas ele fez alguns registros fotográficos também, fez alguns registros em áudio, né? E por acaso esses registros são fantásticos. Ele registrou jongo, registrou pontos de jongo, folias de reis, calango, registrou algo muito próximo de um enredo, né, de uma escola de samba. E esses áudios foram publicados já em 2000, e não por ele, em 2009, se eu não me engano, num trabalho chamado Memória do Jongo, que trouxe à tona, né, esses relatos. Então, eu considero que foi um pesquisador também que falou aqui sobre a região, sobre Vassouras, né? Então, ficou o relato dele gravado aí. Mas eu compartilho da sua percepção, Vitor, de que, de uma forma geral, a gente não valoriza tanto o nosso patrimônio cultural, né, a nossa história. Júnior, eu gostaria que você se apresentasse. Até acabei, eu tenho que me desculpar com você, né? Que acho que até seria interessante que você se apresentasse logo no início, e eu acabei na ênfase aqui, pulando essa etapa importante. Você pode, por favor, de nos apresentar, né, dizer a sua trajetória até hoje, como é que se deu, que eu acho que o pessoal está curioso também para saber. Claro, claro, Vitor. Eu sou um curioso sobretudo, um apaixonado pela história aqui do Vale do Café. Eu não sou, como disse, historiador, mas sou um curioso, sou um pesquisador na minha área, fico fuçando algumas coisas. Eu sou formado em turismo pela Universidade Severino Sombra, que agora é a Universidade de Vassouras, né? Sou jornalista também, sou produtor cultural, e sou livreiro. Eu já atuo nessa área do patrimônio cultural e do turismo, né, há algum tempo, né? Eu me formei em 2006, comecei a faculdade antes disso, e já até eu fiz a faculdade, inclusive, por conta desse interesse, né? A gente que mora em Vassouras é uma cidade em que você tem a história e o patrimônio cultural muito presente, né? Uma coisa quase tátil, porque as ruas, né, os casarões, enfim, o centro histórico da cidade encantam. Eu fiquei encantado, né, por tudo isso e tentei procurar mais, pesquisar um pouco. Nessa área, eu atuei no programa Integração pela Música, que é um ponto de cultura aqui da cidade. Fui coordenador de projetos, trabalhei como assessor de imprensa lá. Depois trabalhei no Centro Cultural da Universidade, Severino Sombra. Eu produzo alguns eventos, há muitos anos também. A produção cultural é minha área. E eu editei uma revista, um pouco por conta dessa paixão, muito por conta dessa paixão, uma revista que chama Revista Vale do Café, que fala sobre o turismo e sobre o patrimônio cultural da região. Acho que esse sou um pouquinho eu. Ok. Como é perceptível, esse assunto é vasto e amplo. Assim, gostaria de combinar contigo se podemos voltar ao início, né? Ou seja, partimos lá do século XVIII, XIX, né? No século XIX, onde se produzia 75% do café consumido no mundo. E é fortemente marcada pelo desmatamento. E o que me chama a atenção é a marcada diferença entre a floresta de outrora, como relatada por Orndin em seu A Ferro e Fogo, quando traz relatos da memória sobre a fundação de uma fazenda na província do Rio de Janeiro, de 1847 a 1878, de Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, no qual relata o cuidado que os incautos deveriam ter ao andar pela floresta para não se afundar até o meio da barriga da perna com humus, enquanto que hoje mal sujamos a sola dos pés. Você tem relatos dessas transformações do ontem a hoje e quais seriam? Sim, sim. Não é a minha especialidade, não é uma área a qual eu pesquiso muito, mas não tem jeito, né? Quando a gente fala de legado do café, tem essa questão Aqui. muito negativa.
Rapaz, por incrível que pareça, esse livro do Warren já passou pela minha mão, por conta de uma amiga que está até assistindo a live, é uma historiadora, Simone Nunes, Simone Almeida Nunes. Ela me prestou esse livro e ela fez um trabalho de conclusão de curso, inclusive. O trabalho dela é Sob o Jugo do Fogo e do Machado. Acho que é a Ó, devastação nas terras do café, Vassouras, século XIX. tá aí um bom Junto nome com para gente esse, conversar aqui. muito, muito bacana. E junto com esse trabalho dela, ela me prestou um outro livro também que chama-se Um Sopro de Destruição, que também narra, inclusive, esse período crítico de desmatamento, né, durante a plantação de café. Enfim, cara, eu fico triste até, claro, de ter que fazer esse exercício, né, de compreensão dessa transformação do que era para o que é hoje. Imagino, humus na canela, né? Hoje a gente vê tudo desmatado, os morros que o pessoal chama de meia laranja, né? Todos carecas, vazios, com poucos pontos, né, de mata. Então, essa é uma questão que, por mais que você não seja especialista, não tem como, né, não se deparar com ela. A gente sabe da grande quantidade de terras que precisaram ser desmatadas para que fosse possível plantar o café e num ciclo vicioso, que cada vez desmatava mais e que precisava de mais terra, enfim. A gente vê Sim. desmatamento até hoje, mas é triste, de certa forma, né, E aí virou pensar até nisso. cultural. Vamos aprofundar um pouco mais no tempo e vou lhe pedir para você nos relatar como nasce a região e a partir de que momento entra o café. Sim. Vitor, na verdade, falar da região, hoje são 15 municípios, né, no Vale do Café, dentro desse recorte oficial do Ministério do Turismo. Então, são diferentes cidades e tal, mas falando especificamente em relação ao café, né, algo que nesses 15 municípios, inclusive, é algo comum, a relação que eles tiveram com o café em algum momento da história deles. Mas é difícil falar especificamente do surgimento disso. De um modo geral, todos os municípios dessa região surgiram no bojo da construção lá do Caminho Novo, né? E depois em estradas que foram construídas depois, como a Estrada do Comércio, a Estrada da Polícia, enfim. Esse foi o surgimento. O café mesmo chegou por aqui já no século XIX, né, o início do século XIX. E os historiadores, os caras que entendem, costumam dividir em três períodos, né? A chegada do café no início do século, o auge dele, que teria sido na metade do século, em torno de 1850, né? E depois, a partir de 1870, o início da decadência, que se arrastou um pouquinho até a abolição, que foi o grande golpe, né? Na verdade, na plantation cafeeira. Ok. Quais as principais famílias da região e suas influências? São muitas as famílias, Vitor. Eu posso citar algumas, inclusive as que estão mais presentes no nosso imaginário aqui em Vassouras, né? Teixeira Leite, Gomes Ribeiro de Avelar, Werneck, Faro, Correia e Castro, Furquim. São muitas as famílias. Aliás, essa é uma característica marcante do Vale, né? A quantidade de famílias abastadas e todas elas representantes da oligarquia cafeeira. O historiador Ricardo Salles é um cara que é uma grande referência para mim. Ele fala, inclusive, na formação de uma classe senhorial, né, por conta do surgimento do café e da consolidação dele. Falar da influência de cada uma dessas famílias é complicado, porque é muita Sim. coisa, né, Vitor? São muitas Uhum. famílias. Mas assim, cara, elas tiveram uma grande influência no Segundo Império, tinham influência na corte, com o imperador, inclusive, influência econômica, política, né? Enfim, a influência foi grande. Eu costumo dizer, entre todas essas famílias, eu vi um comentário agora falando que em Vassouras a gente respira história, né? Isso é verdade também em outros lugares do Vale do Café. Mas é porque aqui a gente tem uma grande concentração disso, um retrato disso que eu estou te falando,
dessa quantidade de famílias e de títulos nobiliárquicos, né? Eram muitos títulos de barão, visconde, marqueses, conde, uma condessa, né? No Centro Histórico Vassourense, Vitor, você está na Praça Barão de Campo Belo, na Rua Barão de Vassouras, você vê o Palacete Barão de Itambé na sua frente, a outra rua é Visconde de Cananéia, atrás tem o Palacete Barão de Maçambará. Então, assim, foram muitas as famílias e com muita influência, claro. Legal. Quais foram os principais povoados e como se deu as mudanças nos núcleos urbanos? É interessante a gente ver essa dinâmica. Sim. A gente escuta muito falar, né, de Partido Alferes, Vassouras, que depois virou Vassouras, né? Até uma história em relação à formação de núcleo urbano curiosa, porque Pati era a cidade principal, Vassouras era uma vila vinculada, né, a Partido Alferes, por conta de disputa política e por conta de um certo crescimento e um crescimento da influência, né, das famílias aqui em Vassouras. Vassouras acabou sendo a cidade e Pati passou a ser vila. Recentemente, isso foi revertido, Pati do Alferes se emancipou, mas já foi Vassouras. Barra do Piraí também era um outro grande núcleo urbano. Valença, né? Valença e Vassouras rivalizavam. Acho que Valença tinha mais escravos, talvez, mas produzia tanto café quanto Vassouras. Piraí também a gente pode citar. E assim, o café, de certa forma, transformou esses núcleos urbanos, né? De certa forma, ele até sofisticou esses núcleos. Muita riqueza, né? E aí vale também ainda o exemplo do Centro Histórico de Vassouras, de Valença, que a riqueza do café permitiu a construção, né, de grandes, dos prédios que a gente tem hoje, dos palacetes, enfim. Vassouras tinha 3 teatros. Imagina, isso no século XIX. Dizem que grandes companhias de ópera e teatro muitas vezes não iam na corte e vinham aqui primeiramente. Então, enfim, sem contar, Vitor, acho que vale a pena citar também que muita gente vinha para essa região por conta do café, né, de diferentes lugares do país. Então, acho que isso tudo deu uma dinamizada na formação dos núcleos urbanos, né? Deu uma certa peculiaridade. É interessante, né, o que você está colocando é que a situação é muito dinâmica, né? Tanto do ponto de vista político quanto cultural também, né? E do ponto de vista histórico, né? Que faz a forma, exatamente a base e é uma coligação de interesses dentro de um determinado tempo, e isso faz com que aquela situação ela se plasme, né? Ela vai se plasmando ao longo e não fica, ela não é estática como a gente vê estuda nos livros de histórias, que parece que foi sempre daquela forma. A gente olha hoje a cidade, parece que a cidade sempre foi daquela forma. E não é, a gente olha para Saca Família, né, o núcleo Saca Família, a gente, quando a gente começa a estudar, a gente vê a importância que aquele núcleo de Saca Família representou, né, para a região como um todo, né? E você colocou muito bem essa situação que antes era Partido Alferes, né? Todas as situações de interesses econômicos, políticos, voltavam-se muito para a partido, de repente dá-se uma guinada e a vassoura ela surge, né? E aí toma, não é tomar o lugar, não é bem essa palavra, né? Mas Sim, a sim. representatividade é deslocada, né? Isso Naquele aí momento, sim, naquele exato. momento, isso é muito interessante, né? É interessante a gente ter essa visão. E aí, quando a gente entra, né, no espaço, e aí quando você coloca aquela situação que aqui atrás tinha isso, né, tinha esse prédio, né, quando você faz esse mapeamento do prédio, você visita a região com esse olhar, né, aquilo ali começa a fazer parte de você, você começa a entender todos os processos, inclusive o presente, né, não fica Com só no certeza. passado. Isso aí é muito bacana, isso é muito bacana mesmo, né. E como era a participação do clero? De um modo geral, era uma participação bem ativa, né? A Igreja Católica tinha uma influência muito grande, né, sobre
à corte, inclusive, e toda fazenda de café, por exemplo, que se prezasse tinha sua capela, né? Ou, ainda que fosse no casarão ou deslocada. E uma outra constatação que tem, inclusive, relação com a pergunta anterior é que raros são os núcleos urbanos que não se formaram em torno de uma capela ou de uma igreja, né? Acho que isso demonstra, de certa forma, a influência. Uhum. Das capelas e assim das igrejas da região da época do café, quais que eram as mais notórias? Você tem isso Mas em mente assim para a região? eu imagino as primeiras que surgiram, né? Porque foram em torno delas que surgiram esses núcleos urbanos, né? Acho que a de Valença, né, merece destaque, a de Partido Alferes, que foi uma das primeiras, né? Sim. Acho que de Nossa Senhora da Conceição, e depois aqui a de Vassouras também, que nasceu como uma capelinha, depois virou igreja, enfim. Uhum. E é legal essa é uma outra dinâmica também, né? Porque uma parte da educação ela vinha do clero também, né? Ah, sim. É, né? Como se dá, né? Alguém andou cutucando aqui, eu vou já aproveitar já o ensejo e entrar na pergunta, que está na ordem. Como se dá o processo de abolição da escravatura e qual foi a dinâmica dos negros libertos na região? Esse é um tema sensível, né? Sim, o processo de abolição foi complexo, né? E não foi sem luta. Isso é muito importante de falar. É importante dizer também que sofreu, obviamente, grande resistência na sociedade, Imagino. resistência maior ainda entre a classe senhorial, né? Que dependia da, da mão de obra escravizada para continuar tocando a lavoura do café. Enfim, a gente teve um regime escravocrata crudelíssimo. Não sei se é possível a gente hierarquizar isso, onde foi mais ou menos cruel, mas a gente teve é, muita uma barbárie muito grande, né, por aqui, e um contingente muito grande também que veio para cá. E foi uma luta, um processo, né, por exemplo, pelo qual passou a insurreição de 1838, né, conhecida como insurreição de Manuel Congo, isso só para falar aqui da região especificamente, né, para quem não conhece. Eu considero que foi, de certa forma, uma insurreição bem sucedida, né, aconteceu em 1838, quando mais de 300 escravos fugiram, né, escravos de um cara chamado Manuel Francisco Xavier, né? Então, mais de uma fazenda estava envolvida, escravos de mais de uma fazenda, né? Por exemplo, Fazenda Maravilha, Freguesia, dizem que Sítio de Encantos também. Tem alguns trabalhos importantes sobre isso. Os historiadores podem contar essa história melhor do que eu, mas a gente tem notícia, né, dela, eu já li alguma coisa sobre, e tô citando ela porque ocorreu na região, né, porque teve um desfecho com enforcamento de um dos escravizados, que foi recapturado, um dos líderes, né, Manuel Congo. Junto com ele fugiu também Mariana Crioula, é importante a gente mencionar isso. Então foi uma insurreição bem sucedida. Mas a abolição foi uma luta que demorou, né? Não começou do nada, não começou com essa insurreição. Houve outras no país todo, não só aqui na região. Houve pressão internacional, uma pressão muito grande, né, para que houvesse a abolição, e assim ela veio, né, aos trancos e barrancos, com muita luta. E você me perguntou sobre a dinâmica dos escravos libertos também. Libertos, É, também. assim, eu acho que foi a mesma dinâmica cruel de outros lugares, né, do país, porque a abolição, o projeto de abolição, não foi acompanhado de uma inserção desses escravizados na sociedade, né? Você está tão livre e pronto. Puxa vida, não é bem assim, né? Então foi um processo complexo.
E é importante mencionar também que o legado do café no Vale passa por isso também, né? Eu considero o jongo, por exemplo, que a gente falou lá atrás, é fruto disso, é fruto dessa luta. Também é um patrimônio cultural reconhecido pelo IFAM, inclusive, né? Como um patrimônio cultural brasileiro, só tem no Sudeste brasileiro, e aqui no Vale do Café é muito presente. Então, acho que essa luta aqui é muito viva também, né, cara? É muito presente, está muito presente no nosso imaginário. Eu vi um comentário, eu não li todo, mas falando, né, da história, da importância de valorizar isso, e eu super concordo. É fundamental, e acho que contar essa história, inclusive, de Manuel Congo, de Mariana Crioula e dessa insurreição, faz parte também desse processo, porque também é um processo, né, de valorização da nossa história, não só de valorização, mas como de reconhecimento. É preciso que as pessoas se reconheçam nisso também, para que a gente possa continuar preservando essa história com o respeito que ela merece. Eu vou ler aqui, tá meio apagadinho, mas eu acho que eu consigo ler o que você estava falando. Sou muito apaixonado por Vassouras e acho sua história riquíssima, mas me incomoda bastante o fato da história ser contada apenas por um lado. Creio que a cidade tem uma dívida enorme com o povo preto. Eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais aí, assim, porque ela falou de um lado da história, né? E realmente, ela tem toda a razão. Eu gostaria também de ouvir também, assim, o que a gente primeiro falou aqui, sobre quem estava na revolta ali, né? Mas e o outro lado, os abolicionistas? Como Vassouras, né, teve, porque a Vassouras ela não era só uma cidade de aristocracia, era uma cidade aristocrática, né, e obviamente tinha os interesses em relação à não abolição, mas também tinha pessoas pensantes, né, dentro da sociedade, que não só ficavam aqui, né, que viajavam também. E como é que essas pessoas trabalharam para promover a abolição, o que elas defendiam? Você tem uma ideia que possa nos colocar a respeito disso? Sim, eu tenho uma vaga ideia, né? Já li alguma coisa, claro. A gente tem alguns representantes da política vassourense que foram, né, abolicionistas também. A gente tem, inclusive, um grande quadro, o Sebastião de Lacerda, que foi um abolicionista, né? Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha uma relação muito próxima com a cidade. O filho dele, por acaso, é o avô do Carlos Lacerda, né? E pai de um cara chamado Maurício de Lacerda, que foi prefeito, né, aqui em Vassouras, na década de 30, se eu não me engano, né, já do século XX. Mas houve outros abolicionistas. Agora, de um modo geral, não é a história pela qual a gente é marcado, né? Tirando esse fato isolado de 38, o enforcamento do Manuel Congo foi um ano depois, foi em 1839, ele foi enforcado aqui em Vassouras, né? Existe um lugar chamado Memorial Manuel Congo, né, inclusive, que marca esse acontecimento, né? Mas Eu fico a gente, pensando, por exemplo, em Eufrásia Teixeira Leite, que tinha sim, uma cabeça fantástica para a época, uma mulher à frente do seu tempo, certo? À frente do seu tempo, cabeça fantástica, né? E ela, por exemplo, dentro desse contexto, ela fazia parte da aristocracia, ela aceitava isso de bem, como é que ela teve uma relação com Joaquim Nabuco também, como é que isso se processa dentro da região? sim. Então, cara, é complicado. Eu não tenho tantas informações assim para falar, mas se você Certo. parar para pensar, a Eufrásia estava inserida em todo um contexto. Claro que dizer que era à frente do tempo dela é quase um epíteto, né? E é bem verdade. Puxa vida, uma mulher que tinha negócios, que investia na bolsa, que era dona da própria vida, algo muito inusitado, né? Sim, Totalmente fora da curva. Mas ela estava inserida num no contexto, né? O contexto. pai dela era negociante
de café, o tio era o barão de Vassouras, o avô, os dois avós, né? Um deles era plantador de café, inclusive o Laureano Correia Castro é o avô materno dela, é o barão de Campo Belo. Então, assim, não dá para cravar, né? O Frase Entendi. era abolicionista, inclusive na relação dela com Joaquim Nabuco, em algumas cartas, assim, não fica claro que ela concordava com todas as Uhum. ideias dele, muito pelo contrário. Pelas cartas dá para perceber que eles discutiam muito, brigavam Muito, 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 muito. né? Enfim, então acho que esse contexto da cidade não favorecia muito. Entendi. Na semana que vem, já está já se despedindo, né? Porque a gente já vai para as perguntas daqui a pouco. Na semana que vem estaremos com o Dr. Gessi Santos, com o tema Há 8 dias que não chove, mudanças climáticas e roças de café. Dentro de toda essa construção que foi feita aqui, né, que a gente pegou vários aspectos de vários pontos, né, qual é a percepção em relação à conservação das construções como um patrimônio cultural? Então, eu sou um otimista, sabe, Vitor? Então A somos dois. minha. Que legal. A minha percepção, ela, de certa forma, é otimista, até influenciada um pouco pelo que eu vivo e o que eu vejo, né, aqui em Vassoura. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Uhum. Não é para ficar em cima do muro, mas não dá para dizer que a preservação do patrimônio aqui no Vale do Café vai muito mal, assim como não dá para dizer que vai muito bem. A gente está num caminho, eu acredito que a gente está melhorando. Falta muito ainda, claro, mas inclusive a percepção de que é preciso, né, cuidar disso tem aumentado, tem melhorado bastante. O caso de Vassouras me anima, Vitor, inclusive porque é uma junção de fatores que tem a ver com o poder público, com a iniciativa privada e com o terceiro setor. É um trabalho da sociedade, né, digamos assim, tanto das instituições, inclusive as instituições de preservação do patrimônio no Brasil, o IFAM, o INEPAC, agora em Vassouras foi criada um departamento do patrimônio cultural, né, mas a gente tem alguns bons exemplos que animam, né? A gente, em Vassouras, alguns prédios que há muito tempo estavam abandonados, né, por iniciativa de todas essas instituições que eu estou lhe dizendo, sem puxar sardinha para ninguém, um trabalho conjunto de muita gente, da sociedade, inclusive. Teve prédio sendo reformado, eu posso citar alguns assim rapidamente: revitalização da Por favor, iluminação, não precisa ser da, rapidamente, não. Pode citar, que eu acho que é interessante saber exatamente quais são os prédios, né, e qual é o estado de conservação desses prédios, porque é triste a gente subindo ali, esqueci o nome daquela rua, mas perto da universidade ali, a gente viu um casarão completamente em ruínas, né? Então é bom a gente saber, né, como é que está o estado de conservação, o que está previsto, né? Isso é muito importante, por favor. sim, sim. Então, tem muita coisa para fazer ainda, né, Vitor? Como eu te disse, não só em Vassouras, como na região, a gente tem bens importantes a serem preservados ainda, mas eu acredito de verdade que a gente está no caminho. Aqui em Vassouras foi restaurado o Palacete do Barão do Ribeirão, que é em frente à Praça Barão de Campo Belo, o antigo prédio do asilo, né? Um empresário comprou o prédio e está reformando para transformar num centro cultural. A antiga Casa de Cultura Presidente Tancredo Neves foi reformada e transformada no Centro Cultural Cazuza. Acho que esse case merece, inclusive, a menção, porque foi a mãe do Cazuza, a Lucinha Araújo, que empreendeu um esforço para conseguir reformar esse prédio. A gente tem a Praça Eufrásia Teixeira Leite, que está sendo arrumada agora também. A Travessa Dr. Joaquim Teixeira Leite, que é chamada de Calçadão do Paqueras, é um lugar bem conhecido, né? Está sendo reformado também. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que pode ter alguma coisa ou outra que está sendo feita e eu esqueci aqui, mas são muitas as iniciativas. Mas acho que, sobretudo, é importante mencionar que está sendo construído
um documento para tentar a candidatura de Vassouras e da região do Vale do Café ao título de patrimônio da Unesco, né? Justamente por conta dessa importância histórica, por conta do que o primeiro ciclo do café gerou aqui na região, né, em termos de patrimônio cultural. E É importante. Pode falar. Pode falar, pode falar. Pode concluir. Não, eu termino aí, pode ser Tá. um desfecho que eu vou falar. Não, porque quando você falou da Unesco, me lembrou a situação, né, da Reserva Biológica do Tinguá, que é um patrimônio da Unesco. E a gente observa o descaso, né, em relação à classe, que eu vou chamar de classe politiqueira, né? A gente não vê, né, é triste a gente chegar a essa constatação que uma instituição, um prédio, né, uma localização, uma localidade que detém o título, né, e é tombada, né, pelo Patrimônio de História Natural, né, recebe o título pela Unesco, e a gente não vê política pública, né? Então a gente se preocupa. Aqui eu falei, claro, a gente é otimista, assim como você também eu sou, a gente torce e trabalha para que seja diferente o futuro. Mas o que esperar, né? Com uma classe política que é forjada da forma que está clara a todo mundo como que ela é institucionalizada, né? Nós já somos reféns, na verdade, né? Porque primeiro que os Sim, candidatos vêm prontos, as chapas vêm fechadas. Então a gente já sabe que aquilo ali, o rompimento é muito, vai precisar de uma força muito maior do que simplesmente o voto. O voto não é suficiente para romper, né, esse julgo nosso. Mas a gente tem que mudar. Então, qual é a esperança que você nos traz? Desculpa eu ter esse momento down aqui, mas não, eu acho claro. importante colocar, né, para que você até coloque, né, para a gente, bom, Vitor, tem essa luz, ó. Acho que o caminho pode ser esse. Sim, eu concordo com o que você falou, mas tem luz sim no fim do túnel, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é comprometer a sociedade. A sociedade precisa se comprometer com isso. E a gente tem, claro, como você falou, a questão politiqueira, né? A gente tem uma tradição, né, no Brasil de implementar políticas de governo. E a gente precisa levar uma experiência diferente para o poder público, principalmente. E aí eu falo do poder público porque é ele que, de 4 em 4 anos, se alterna, né? A gente escolhe. Então, a gente precisa aprimorar. Eu acho que tem duas frentes. Primeiro, aprimorar os instrumentos pelos quais a sociedade pode se envolver nisso. Um exemplo é Vassouras, quando criou o Departamento de Patrimônio Cultural, criou também por meio de lei, né, e está sendo construído isso, um conselho de patrimônio cultural. Então, são pessoas da sociedade, né, envolvidas com o patrimônio cultural, né, que vão debater, que vão fazer parte da construção das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural. E aí, mais do que isso, essas políticas públicas precisam ser políticas de Estado. Elas, e por isso é importante a participação da sociedade, para que quando a gente começou, então criamos uma política aqui no governo tal para cuidar desse casarão. Dando um exemplo assim bem tosco, né? E aí trocou o governo. Puxa vida, mas e agora? Esse novo governo que entrou, essa política que foi criada, vai ser seguida? Né? Se a sociedade estiver fazendo parte disso, eu acho que é uma garantia, quer dizer, não é uma garantia que vai continuar, mas é uma garantia Entendi. de pressão. Né? Sim. A sociedade vai estar ali dizendo, olha, havia no governo passado um caminho, e agora? A gente quer continuar andando. Sim. Eu acho que essa é uma Esse é um luz. caminho. E, Ó. e depois, acho que mais importante ainda, Vitor, de certa forma, conscientizar, claro, as comunidades locais, a população de cada lugar. Fazer com que essa comunidade se sinta parte desse patrimônio cultural, porque ninguém cuida do que não é seu, ninguém cuida do que não sente parte, né, do que não se sente parte. Então, se a gente envolve, o cara fala, puxa, isso é meu também, eu preciso cuidar, é minha memória, é a minha história. Eu acho que é um caminho
interessante, é que dá uma esperança para a gente. Uhum. Eu vou abrir para pergunta, tá? Enquanto o pessoal formula aí, que aparecendo a Vitória e o Guilherme estão aí atentos para as perguntas que aparecerem, eles vão enviar para mim, tá? E aí a gente faz na sequência. Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Você sabe esse prédio que eu me referi ali perto da universidade? Qualquer um que está em Eu ruína. acho que eu sei, sim. Ele está entre a Rua Presidente Vargas e uma rua que é conhecida como Rua Mirena, né? Hum. É o Palacete do Barão do Amparo. Tem registro fotográfico dele bem antigamente e tá em ruínas, tá num estado É. bem ruim. E, e Eu acho que é um dos. existe alguma previsão de reestruturação do prédio, na verdade, de uma reconstrução, né? Seria, né? É. Então, na verdade, esse prédio é da iniciativa privada. Hum, E eu não sei assim o bom, que os proprietários pensam, né, em relação a ele. Mas acho tá. que é importante, assim como todo o conjunto, né? Ainda mais ele que era um dos maiores, um suntuoso, né, era Lindo, um palácio. era lindo. Então, é isso. Bom, não apareceu nenhuma pergunta. Eu acho que a gente está num tempo ótimo, né? E vou deixar, vou voltar a palavra para você, para a gente fazer as nossas considerações finais. Eu fico aqui muito satisfeito, quero agradecer imensamente, né, Júnior, você estar aqui com a gente, com essa humildade, com essa sua colocação tranquila, clara, transparente. A gente sabe que você é uma pessoa que lutou muito na sua vida para estar, para ter o seu crescimento, para estar onde você está hoje, né? Então, e com uma tranquilidade, clareza, né, na fala, no posicionamento, que nos deixa a gente muito tranquilo e confiante, né, que as situações em Vassoura como um todo elas andem por bons trilhos, mesmo já não tendo trem. mas, mas que continue no rumo certo. Tá? Então eu passo para você fazer as considerações finais. Legal, Vitor. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu gosto muito de falar, né, sobre o patrimônio cultural do Vale do Café, sobre a história do Vale do Café. Como eu disse no início, eu sou um apaixonado, né, sou um curioso, procuro estudar sempre, trocar conhecimentos com outras pessoas. E acho que o Vale tem, a nossa região, como um todo, cada cantinho dela, tem um potencial imenso em termos de patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial. Acho que a gente está começando a avançar nessa consciência de preservação. A gente tem aproveitado melhor o turismo por meio porque isso, de certa forma, o nosso patrimônio cultural é um produto turístico também, né? A gente não tem como não fazer essa vinculação e, e pode ser, inclusive, um caminho de mão dupla, né? O turismo pode promover o patrimônio cultural e ajudar a dar visibilidade, a preservá-lo, assim como o patrimônio pode ser um caminho para a gente desenvolver o turismo e atrair as pessoas para cá, para a região como um todo. Repito, a região nós temos regionalmente um tesouro imenso e que ainda precisa ser explorado. A gente não conhece todo de fato, a gente não tem ainda noção real e completa do que a gente tem aqui. Mas acho que a gente está no caminho. Então, obrigado a todo mundo que assistiu, que participou, que perguntou. Obrigado a você, Vitor. Parabéns pelo trabalho aí. E conte comigo sempre. Obrigado, Júnior. É um prazer te conhecer. Acho que assim, na parceria aí com o Isma, o Guilherme, que indicou as pessoas, né? Então, assim, para mim é uma satisfação, porque
a cada pessoa que ele indica é um novo amigo que a gente acaba fazendo, né? Uma relação que é criada entre o Instituto Pé de Planta e as outras pessoas, né? Assim como junto com o ISMA aí nessa rodada. E a gente tem tempo para acabar, tem dia para terminar com essa rodada, e a gente vai ficando assim, um pouco motivado, né? Porque assim, está sendo muito legal, né? E também um pouco triste, porque vai deixar saudade. Mas foi muito bom. A gente já está pensando em outros desdobramentos, é claro, porque a gente não para, mas é muito legal. Essa construção aqui dentro do novelo está ficando muito boa, está ficando muito linda. Muito obrigado a todos vocês, tanto você que participou hoje, como a todos que estão por aí ou não, né, mas que participaram nas outras lives. Tá? Obrigadão, muito obrigadão mesmo. Eu que agradeço. E até mais. Obrigado ao pessoal que nos assistiu. Até mais. E, Guilhermão, obrigado. Na próxima quinta-feira estamos aí de novo, tá, com o novelo ao vivo para vocês. Um abração. Valeu, Vitor. Um abraço.